Já tem um tempo que eu estou querendo conversar com vocês sobre terapia familiar e abordagem centrada na pessoa. E agora chegou a hora. Bora conversar comigo um pouco sobre isso? Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, iniciei minha trajetória com crianças, trabalhando com crianças, numa perspectiva na época, eu tinha autismo, porque eu também trabalhei na época, comecei a trabalhar com crianças com condições autísticas, mas lá há muito tempo atrás, né? Então era completamente diferente do que temos hoje e, paralelo a isso, eu trabalhei com crianças em psicoterapia. Desse cenário é muito interessante, porque família chegou até mim a partir dessas crianças. Eu tinha uma visão, na época, de que não era suficiente trabalhar com a criança em si, apenas deixando os pais ou as questões familiares de lado. Mas eu não sabia muito bem como eu poderia conduzir essa história, porque a abordagem ela não tem uma literatura muito vasta sobre o serviço de terapia familiar. Toda a teoria do Roger básica, ela foi feita mesmo, né, em termos de psicoterapia, ela foi baseada mesmo em terapia individual. Depois ele passou para grupo, fez algumas reflexões sobre família, os valores e os perfis de família, o perfil de família mais tradicional e a que tivesse uma perspectiva mais humanista, mas ele não solidificou nenhum serviço mesmo, né, que pudesse fundamentar o processo da psicoterapia familiar. Então eu tive que fazer meu voo um pouco solo, assim como outros parceiros meus também da abordagem centrada fizeram seus voos solos. Vários caminhos foram possíveis, né? Eu tenho uma amiga muito próxima que fez a integração pelo pensamento da terapia familiar sistêmica. E eu acabei fazendo minha proposta de atuação por via das perspectivas de desenvolvimento familiar. E exatamente porque eu estava com uma criança e essas crianças me mobilizavam. O que eu via de mais comum, além das dificuldades delas, além das questões emocionais que elas passavam, mas o que eu via de comum era familiares afetados pelas relações familiares. Então, deixa eu ver se eu consegui explicar claramente. Então, assim, ó, eu via uma criança afetada pelas circunstâncias e pelas vivências que os familiares dela estavam tendo. Pais, mães, irmãos, avós, né? Via essa criança afetada e algumas vezes as experiências que eles estavam tendo nada tinha a ver diretamente com ela, mas tinha a ver com a questão do mundo e afetava a reação deles com ela. Também vi a reação dos pais tentando se adaptar às novas versões familiares. Então, por exemplo, tinham momentos que eram momentos intensos de crises dentro de uma família. E às vezes até famílias, na época, consideradas famílias de apoio forte, famílias estruturadas. Eu não gosto muito desse nome, mas ok. Famílias reconhecidas dentro de uma perspectiva de desenvolvimento que é favorável, né? E mesmo essas famílias, elas passavam por momentos de muita crise, muita tensão. Então, às vezes, quando uma criança chegava na família ou causava essa tensão e essa desestabilidade, ou seja, uma crise. Quando uma das crianças ia para a escola, ou seja, eu comecei a ver que tinham ciclos mesmo. E aí decidi estudar. Decidi estudar entendendo que a família, então, os membros da família, eu acho que assim fica melhor, os membros da família tinham as suas características individuais. Então, por exemplo, a criança que chegava até mim tinha as suas características individuais, mas o desenvolvimento delas não se dava só por causa das características individuais. Tinha a forma como a família se interconectava entre si. Me interessei muito por esse cenário e aí adentrei na teoria do desenvolvimento familiar
e reconheci de fato que existiam ciclos de tensões e que esses ciclos de tensões geravam cada vez mais dificuldades em famílias que não conseguiam se comunicar efetivamente entre si. Essa dificuldade de comunicação gerava um certo distanciamento entre as pessoas, mas era um distanciamento que não tinha a intenção de gerar cisão, mas ele era um distanciamento, eu vou falar distanciamento das relações pessoais, eu acho que assim eu consigo me explicar, né? As pessoas não se apresentavam mais, elas não conheciam mais os outros exatamente como eles eram, mas o que acabava dominando era uma gênese, e uma gênese de família, assim, como se criasse um conceito de família, em que os membros, individualmente, todos eles reagiam a partir dessa gênese. Descobrir isso para mim foi muito fantástico, porque eu entendi que toda família tem o seu próprio conceito, que toda família cria a sua própria regra. E é uma regra de suporte, assim, né, para que os familiares fiquem juntos. Então, essa regra, que é uma regra de suporte, engessa, muitas das vezes, a individualidade das pessoas num determinado lugar, num determinado papel, numa determinada função. Daí eu percebi que esse engessamento que causa dificulta e muito que as pessoas possam gerar desenvolvimentos individuais e gerar desenvolvimento no próprio sistema familiar, né? Na própria dinâmica familiar. Bom, reconhecendo isso, eu pensei, então eu acho que é nisso que eu posso ajudar. Eu posso ajudar as pessoas a reconhecerem onde é que estão seus medos, onde estão as suas dificuldades, onde está a forma como elas se comunicam e a forma como elas reagem. E eu sei que quando a gente chega muito próximo a essa percepção, isso causa ameaça, isso causa medo, isso causa uma tentativa de proteger a família, porque a gente fica com medo de se cindir a família. E sim, eu queria cuidar dessas ameaças, queria ter a oportunidade de dar um espaço para que essa família tivesse liberdade para acessar a sua própria gênese, o seu próprio conceito, o sentido dela estar existindo, para que ela pudesse acessar também as suas comunicações, a forma como ela faz isso, as regras, e que gradativamente elas pudessem então perceber o quanto que essa regra, esses padrões, o colocar as pessoas no mesmo lugar sempre, no mesmo papel e na mesma função, o quanto que isso impedia, ou seja, causava um engessamento na família e na individualidade como um todo. E fazer isso, para mim, só tem um jeito para eu fazer isso. Olha, eu estou dando autoconsciência, estou dando não, né? Eu estou facilitando, ou seja, promovendo um ambiente que as pessoas possam focar nos seus processos de desenvolvimento e reconhecer que todos os membros da família têm os seus processos de desenvolvimento e eles contribuem com a dinâmica e o funcionamento familiar. Se de alguma forma conseguirmos criar um ambiente, então, que seja seguro, para que as pessoas voltem às gêneses, às origens, né, e voltem às raízes do sistema familiar, compreendam a existência deles, reconheçam quais são os medos e tenham comunicação clara e respeitosa sobre isso, consigam escutar o que o outro está falando, para que as suas próprias perspectivas sejam quebradas. Eu diria, se a gente consegue isso, a gente está fazendo um trabalho numa perspectiva centrada na pessoa. Por quê? Pois é, porque toma como referência, no contexto familiar, a importância da liberdade experiencial e do reconhecimento e do desejo de quebrar perspectivas que já estão engessadas, conhecendo o outro dentro daquilo que ele tem condição de conhecer. Se a gente consegue fazer isso com muita consideração, com muita compreensão empática, ou seja, estimulando em cada membro que está presente na terapia, muita consideração,
muita empatia e muito desejo de desenvolver congruência interna, a gente desenvolve uma capacidade de comunicação neles que aumenta a resiliência deles para enfrentar as inúmeras crises de desenvolvimento que uma família pode ter. É um trabalho fácil? Eu vou dizer, é um trabalho rico, complexo, porque ele é sistêmico. Ele não segue os princípios da terapia sistêmica, né, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, mas ele é um trabalho que tem a intenção de, dentro de princípios humanistas, de ajudar uma família a reconhecer o seu próprio sistema, reconhecer os engessamentos dele, as perspectivas que a gente às vezes tem sobre o outro, que são endurecidas por medida de proteção, sim, por medo, mas se abrir para enxergar a realidade dos membros familiares e os motivos que nos mantêm juntos dentro de uma família como uma alavanca para a resiliência e para o desenvolvimento. É um trabalho lindo. Tem um detalhe, eu acho que ainda é importante eu realçar, nem sempre numa terapia familiar isso significa que vão estar todos os membros da família, mas significa que quantos membros quiserem participar, é maior a possibilidade dessa família viver de uma forma mais flexível, de uma forma mais aberta, respeitando uns aos outros. É fantástico isso. Bem, eu não sei se você achou essa informação importante para ti. Se você achou, não deixa de fazer a inscrição no canal, deixa seu like, eu acho que isso ajuda a gente a cada vez mais entender a importância de estarmos aqui. E se quiser comentar alguma coisa, também sou muito feliz, vou ser muito feliz em responder. Se você também tiver desejo de ter mais conhecimento sobre terapia familiar, porque eu achei que eu falei o máximo de tempo que eu podia aqui, mas é um tema muito rico, complexo, eu vou te sugerir a Escola da CP, que é uma escola produzida pelo Espaço Viver, com a intenção de colocar o maior número de temáticas possíveis que possam ajudar na tua capacitação profissional, e lá tem um curso específico sobre terapia familiar. Então, se tiver interesse, vou deixar aqui um link para você ter acesso à Escola da CP, conhecer um pouco mais e quem sabe eu te encontrar por lá. Se eu não te encontrar por lá, espero te encontrar aqui no canal ou em qualquer outra atividade do Espaço Viver. Obrigada, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.